Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto Leon Denis. Eu me chamo Bruno Quintanilha e a gente vai dar continuidade ao estudo do livro No Invisível. Eu estou utilizando a edição da FEB, mas há outras edições também desse livro. Lembrando que o objeto de estudo dele é a mediunidade, tanto no seu aspecto teórico quanto no seu aspecto prático. E o objetivo desse nosso estudo aqui é apresentar informações e conceitos espíritas relacionados à mediunidade, estimular a nossa reflexão e ser tanto uma motivação para quem ainda não conhece, quanto uma contribuição para quem já conhece sobre o tema e quer conhecer mais, quer pensar mais. Estimular a leitura do livro, nada substitui a leitura da obra, e valorizar os autores clássicos. É importante sempre a gente começar, quando a gente fala de espiritismo, por aqueles que primeiro estudaram, né? Kardec, Denis e muitos outros. Eu peço também, né, para quem estiver chegando nesse nosso estudo agora, que possa conferir o primeiro vídeo, que foi sobre a introdução do livro, porque a gente vai estar seguindo uma sequência que tem um encadeamento lógico. Então, se a gente assiste na ordem, acho que a gente vai poder ter mais elementos para a gente estudar, para a gente refletir. Lembrando que a gente vai estudar agora o capítulo número 1 do livro No Invisível, que é intitulado A Ciência Espírita. E aí, a primeira questão que eu queria fazer, que eu acho sempre muito importante, a gente definir claramente cada um dos termos que vão fazer parte do nosso estudo, não é? Então, espiritismo, eu acho que no estudo anterior a gente refletiu bem sobre o que é. Mas o que seria ciência? Não é? O que é ciência? E aí eu vou recorrer ao capítulo 1 desse livro aqui, ó, Metodologia Científica, das autoras, não é, da Marina Marconi e da Eva Lacatos. E aí lá elas vão dizer assim, ó, diferenciando o conhecimento de senso comum do conhecimento científico. O conhecimento vulgar ou popular, às vezes denominado senso comum, não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade, nem pela natureza do objeto conhecido. O que os diferencia é a forma, o modo ou o método e os instrumentos utilizados para conhecer. Ou seja, eu acho que a gente podia resumir de uma maneira muito simples, né? E dizer que a ciência ela é uma forma sistematizada de construção e validação do conhecimento, né? A ciência não é a única maneira de você ter acesso ao conhecimento, mas é uma forma, mais uma vez, sistematizada da gente construir conhecimento, da gente validar conhecimento. A ciência é também, acho muito importante dizer, uma forma aberta, crítica e não dogmática de nós lidarmos com o conhecimento. E aí, ainda nesse livro aqui, no capítulo 1, as autoras, citando um outro pesquisador, não sei se é pesquisador ou pesquisadora, mas cujo o nome é Ander Egg, em que diz assim, ó, a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. E aí eu faço até uma observação importante de que é fundamental a gente não ler somente obras espíritas ou ouvir somente espíritas falando, né? É muito importante que a gente tenha contato com diversidade de conhecimentos e ideias. Dessa maneira, é muito saudável também, não é? Quando a gente lê livros de outros autores ou autoras que não são espíritas, quando a gente ouve pessoas de outras religiões, de outras filosofias, ou quando a gente ouve cientistas falarem pra gente, isso é muito saudável, né? Trocar ideia com pessoas fora do nosso meio. Isso é muito importante para a gente se desenvolver de uma forma mais ampla, não é? Enfim,
Eu acho que a gente pode dizer que a ciência ela é composta por alguns elementos indispensáveis à sua prática, né? O primeiro deles é que toda ciência precisa de um objeto de estudo, ou seja, algum elemento ou algum fenômeno ou alguma parte da natureza, né, em que a gente concentre a nossa atenção para entender como é que funciona, né? Um outro elemento muito importante para a ciência é uma ampla pesquisa bibliográfica da área estudada. Ou seja, se eu quero estudar sobre a ciência biológica, eu preciso ler bastante sobre biologia, preciso ver o que outras pessoas antes de mim já estudaram, né? Porque muitas vezes as perguntas que eu tenho já foram respondidas por alguém. Eu só não tomei contato com essa pessoa que já respondeu, que pode inclusive nem estar mais encarnada, né? Mas as obras dela estão lá. Um outro ponto fundamental para a ciência é a comparação e o diálogo entre diferentes pesquisas. Ou seja, não se faz ciência de maneira individual. A ciência é sempre uma construção coletiva. Porque eu posso estar fazendo um experimento de maneira individual, né? Mas para que eu pudesse chegar a fazer esse experimento, eu tive que ler muitos outros autores e muitas outras autoras, né? Trocar experiências. Então, é preciso que na ciência a gente compare, dialogue. Um outro elemento muito importante para a ciência é a gente experimentar, né? Fazer experimentações. Bom, vamos lá, vamos testar a gravidade. E aí você faz experimentos para testar a gravidade. E a partir desses experimentos, você vai gerando experimentos esses feitos seguindo um método, né? Você vai gerando dados, né? E esses dados vão permitir que a gente faça análises, né? E possa entender melhor os fenômenos. A partir dessa análise de dados, a gente pode formular teorias, né? Pode identificar leis que explicam os fenômenos, os processos. Um outro elemento muito importante para a ciência é o livre exame e debate sobre os resultados. Ou seja, nada na ciência pode ser dogmático. Porque determinado autor ou autora falou e é assim. Não. Tudo é passível de diálogo, né? A gente questionar, poxa, esse pontinho aqui, ó, será que não pode melhorar? E a partir desse diálogo a gente vai, não é, refinando o nosso pensamento e refinando a construção do próprio conhecimento. E, obviamente, né, um outro elemento muito importante para a ciência é a liberdade para criticar. Lembrando, né, que a gente às vezes popularmente significa a palavra crítica como se fosse sempre falar mal, né? E crítica num sentido de ciência não tem essa significação, né? A crítica no mundo da ciência ela é uma avaliação. Pode ser inclusive no sentido de concordar e acrescentar sugestões. Pode ser no sentido de discordar parcialmente. Pode ser no sentido de discordar totalmente. Só que em todas essas situações, todos esses cenários de concordar, de discordar parcialmente ou de discordar totalmente, sempre vai haver avanço do conhecimento. Porque na medida em que a gente contrapõe ideias, né, a gente estimula o pensamento a ir além, né? Mais uma vez, é como se fosse um processo de refino do pensamento. E aí a gente lembra até da dialética, né? Uma ideia, uma tese, se choca com outra ideia, com uma antítese. E a partir do choque dessas ideias, a gente tem novas sacadas, sabe? Novas percepções. Então, quando eu converso com uma pessoa que pensa diferente de mim, né, pode acontecer por meio desse diálogo, eu elaborar novas ideias, novas compreensões, sabe? Caramba, eu não tinha pensado. A crítica do outro ou a maneira de pensar do outro me provocou a ir além no pensamento. E um outro elemento muito importante para a ciência é a liberdade para aperfeiçoar e corrigir lacunas ou fragilidades. Porque a ciência e o conhecimento eles não são estáticos, né? Tanto a ciência quanto o conhecimento eles se aperfeiçoam continuamente ao longo do tempo. Identificam fragilidades, lacunas e corrigem, vão melhorando, vão aperfeiçoando.
Então a gente precisa muito dessa postura de abertura, de livre pensamento e de movimento, né? Inclusive nas nossas vidas pessoais. Porque a gente pode identificar que existe alguma postura que a gente tenha que não nos faz bem, mas a gente nem era ciente disso, né? E aí a gente precisa modificar essa postura que não nos faz bem, aprender, crescer, seguir, né? Amadurecer, melhorar. Então acho que essa postura, né, da liberdade para a gente pensar, ela é fundamental não só na ciência como na nossa vida também, para a gente estar constantemente em crescimento. E por fim, eu queria recomendar, né, mais uma vez esse livro aqui, Metodologia Científica, da Marina Marconi e da Eva Lakatos, para quem quiser aprofundar seu conhecimento sobre ciência. Inclusive é um livro muito utilizado, né, em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação. Mas a gente pode também dizer que existem vários campos do conhecimento dentro da ciência. Porque a gente parte do pressuposto de que a realidade, o mundo, ele é extremamente complexo e dinâmico. Ou seja, tem muitos fenômenos, muitos processos acontecendo o tempo todo, sabe? A chuva, a vegetação, o clima com diferentes temperaturas, diferentes índices de umidade, diferentes fenômenos da natureza e diferentes ações do ser humano agindo o tempo todo em conjunto, sabe? Então o mundo ele é muito complexo para a gente entender tudo de uma vez só. Então a gente precisa muitas vezes dividir, fragmentar, né, o mundo para que a gente possa tentar compreender ele. E a partir disso é que vão surgir as diferentes ciências, né? Ou seja, são diferentes tentativas de se entender cada parte dos fenômenos e processos que acontecem no mundo que a gente vive. Então a gente vai ver que existe, por exemplo, a ciência da biologia, que vai estudar a vida, os seus mecanismos. A ciência da química, né, que vai estudar a interação entre as substâncias, a matéria. As ciências sociais, que vão procurar entender a sociedade, as suas dinâmicas. A climatologia, a meteorologia, que vão estudar a atmosfera, as suas dinâmicas, as suas interações. A oceanografia, que vai estudar os oceanos. A geologia, que vai estudar o interior do nosso planeta, as rochas. E por aí vai, com geografia, história, física, psicologia, medicina. Então, cada ciência vai estudar um pedacinho do que existe, tá? Então, cada campo da ciência ele vai estudar uma fatia do nosso mundo. E aí, ainda a Marina Marconi e a Eva Lakatos, no capítulo 1 do livro Metodologia Científica, elas dizem assim: como não é possível a mente humana atingir o universo em sua abrangência infinita, a ciência não se apresenta una nem infinita, como seu próprio objeto não o é. Assim, as próprias limitações de nossa mente exigem a fragmentação do real para que possamos atingir um de seus segmentos, resultando desse fato a pluralidade das ciências. Ou seja, elas estão falando textualmente o que a gente tentou desenvolver aqui de maneira oral. Mas vamos agora ler alguns trechos do livro para a gente pensar sobre eles, né? Logo nos primeiros parágrafos do capítulo 1 do livro No Invisível, mais uma vez intitulado A Ciência Espírita, o Leon Denis vai dizer assim, ó: à medida que vai o homem lentamente avançando na senda do conhecimento, o horizonte se dilata e novas perspectivas se vão ante ele desdobrando. Sua ciência é restrita. A natureza, porém, não tem limites. A ciência não é mais que o conjunto das concepções de um século, que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Tudo nela é provisório e incompleto. Versa o seu estudo sobre as leis do movimento, as manifestações da força e da vida. Nada sabe ainda ela, entretanto, acerca das causas atuantes, da força e do movimento em seu princípio. O problema da vida lhe escapa e a essência das coisas permanece um mistério impenetrável para ela. Então, me parece que o autor, Leon Denis, ele constata a partir desse trecho que a natureza é extremamente complexa, extremamente rica, o mundo, não é? E que a nossa ciência humana,
é uma tentativa de entender a natureza. Lembrando que a ciência está em constante avanço, tem muitas coisas que a gente ainda não explica, né? Então, mas a gente vai avançando e tentando explicar, tentando entender. E a natureza é extremamente potente. E nós, seres humanos, a gente não consegue acompanhar essa potência da natureza. Muitas vezes a gente não dá conta de entender e de explicar tudo de uma vez só. E tudo bem, né? Aí a partir disso, me parece que o Leon Denis ele reflete sobre a incompletude e os limites, né, que a ciência tem. No sentido de que a ciência está sempre aprendendo, está sempre investigando, de que ela faz descobertas o tempo todo de coisas que não sabia, que surgem novas perguntas a partir das novas descobertas, e aí vão ter novas investigações, e que a ciência vai avançando gradualmente, lentamente. Entretanto, né, a ciência, no seu paradigma exclusivamente materialista, ou seja, levando em conta que não há nada para além da matéria palpável ou que é sensível aos nossos sentidos, né? Que essa ciência de paradigma exclusivamente materialista, ela tem certos limites para explicar determinados fenômenos da natureza, né? E eu faço só uma menção aqui, cuidado para a gente não enxergar a palavra materialista como algo ruim, sabe? Como algo do mal. Porque a ciência materialista, ela foi uma consequência, uma espécie de libertação das amarras, né, da religião dogmática e institucional, né, do catolicismo medieval. Então, a ciência materialista, ela foi uma libertação e um avanço muito grande para o conhecimento, né, nos séculos anteriores. Sem essa ciência de paradigma materialista, a gente não teria o mundo como a gente tem hoje, né? Com gigantescos avanços técnicos e sociais também, né? Apesar da gente estar sempre precisando refletir, melhorar, aperfeiçoar. Mas, embora essa ciência materialista tenha atingido muitas coisas, e a gente não pode afirmar que isso é ruim, né? Vacina, né, que salva muitas vidas, é fruto da ciência de paradigma materialista. A medicina, né, que faz a gente ter uma expectativa de vida maior hoje em dia. A psicologia, né, como ciência, como prática de saúde, né, nossa, ela salva vidas. Né? A terapia, inclusive eu recomendo, né, que se faça terapia com um bom profissional, porque é muito bom. O tratamento psicológico é muito bom. Então veja quantos avanços, né, a ciência, né, traz para a gente, ainda que com paradigma materialista. Né? Mas a gente tem que admitir também que, embora essa ciência de paradigma materialista tenha enormes potencialidades, ela tem limites. Ou, se a gente preferir dizer, ela tem lacunas. Né? Por exemplo, como é que a ciência de paradigma exclusivamente materialista explica as aparições de pessoas que já morreram, que ocorreram ao longo de toda a história da humanidade? Como explicar a visão, a audição, a comunicação de diversos indivíduos com pessoas que já morreram? Né? Como explicar crianças, filhas dos mesmos pais, criadas do mesmo jeito e que, sei lá, uma dessas crianças com 10 anos de idade se demonstra um gênio do piano? Como explicar traumas que não têm origem explicável em nenhum episódio da vida atual? Então, a ciência materialista traz muitos avanços, isso é inegável, mas ela tem lacunas. Até que vem, né, no século XIX, a explosão de fenômenos mediúnicos, né, os raps, as batidas nos Estados Unidos com as irmãs Fox, as mesas girantes na França, uma época, né, de intervenção maciça e sistemática dos espíritos no mundo material por meio de médiuns. Né? Muito embora os espíritos tenham se manifestado ao longo de toda a história para nós aqui, né, no mundo material. O Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritualismo, ele até cita essa explosão mediúnica, né, de meados do século XIX como uma espécie de invasão organizada. Enfim, esses inúmeros fenômenos, né, de origem espiritual, de origem inexplicável até então, eles vão atrair a atenção de muitos pesquisadores.
Um desses pesquisadores é a professora Denise Arrivaio, né, que vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec, vai estudar com método, de maneira sistemática esses fenômenos e vai formular uma doutrina para explicar esse fenômeno. E essa doutrina, que é a doutrina espírita, vai ter elementos de ciência. E o estudo desses fenômenos, né, ele se apropria mais uma vez, de práticas e de métodos da ciência. Mas como que o espiritismo se encaixa nessa visão experimental e científica, né? Lembrando, mais uma vez, que a ciência é uma forma sistematizada de construção e validação de conhecimento, entre muitas definições ou proposições possíveis, né? Então, as ciências, elas costumam ter um objeto de estudo, né? Ou seja, algo específico em que elas concentrem a sua atenção, métodos para executar esse estudo, né? Uma sistematização e experimentação, né? Testar, para a gente tentar entender os fenômenos e explicar os fenômenos. E a gente precisa retomar o preâmbulo do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Para a gente tentar entender se o Espiritismo tem um objeto de estudo, se ele tem método para o estudo e se ele tem experimentação. Lá no iniciozinho do livro que é o Espiritismo, no seu preâmbulo, Kardec vai dizer que como ciência prática, ele, no caso do Espiritismo, né, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Ou seja, o objeto de estudo do Espiritismo são as relações que se estabelecem entre os espíritos, os desencarnados, e nós encarnados, né, espíritos encarnados. Então, esse é o objeto de estudo do Espiritismo. Como é que se dá a experimentação, né, dessas relações entre os dois mundos, né, o mundo espiritual e o mundo material? Essa experimentação e o método para fazer essa experimentação consistem em observarmos os fenômenos, né, as mesas girando, os espíritos falando por meio dos médiuns, observar isso de maneira exaustiva. Observar as condições em que esses fenômenos ocorrem e dialogar com esses espíritos por meio de diversos médiuns exaustivamente e estudar exaustivamente diálogo de outros experimentadores e experimentadoras com os espíritos, né? E qual é o método para você fazer isso tudo? É a gente tentar identificar padrões racionais e coerentes de ideias e princípios no processo mediúnico. É a gente tentar identificar padrões racionais e coerentes de ideias e princípios nas falas dos espíritos. Foi o que Kardec chamou de controle universal do ensino dos espíritos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda essa experimentação com esses fenômenos, né, da mediunidade, do diálogo com os espíritos, vai gerar uma série de resultados. Vai gerar uma série de dados, mensagens, relatórios, né, de como é que foi o médium na sessão tal, como é que foi determinada manifestação. A partir dessa série de dados que vão ser gerados pelas experimentações, a gente vai efetuar uma análise deles e a partir disso a gente vai tentar inferir padrões e leis que regulam o fenômeno mediúnico. E aí a gente vai confirmar, né, por meio dessa experimentação, dessa ciência espírita, se assim a gente pode dizer, que existe um princípio que sobrevive à morte do corpo físico, ou seja, nós temos um espírito que é imortal, ou seja, o corpo físico morre, mas nós permanecemos vivos, né? A gente vai identificar que existe um mundo espiritual. A gente vai inferir leis que regulam o mundo espiritual e a existência espiritual. De que há uma justiça divina, misericordiosa e equânime, a gente planta, a gente colhe. Há um processo de evolução constante a que estamos submetidos, que esse processo vai ocorrer por meio de diversas encarnações. E esses resultados provenientes dessa experimentação, dessa ciência espírita, né, vão ter consequências de caráter filosófico e ético. E aí eu vou ler mais uma vez o preâmbulo lá do livro que é o Espiritismo. Kardec diz assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos.
como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Então, esse conhecimento que surge a partir dessa ciência espírita, se a gente pode chamar assim, tem poder para modificar nossa visão sobre a vida, dando sentido a muitas coisas, mudando nossas posturas, né? Despertando fé, uma espécie de religiosidade natural em nós. Bom, isso tudo que a gente expôs muito resumidamente, né, consiste em uma espécie de ciência espírita. Mais uma vez, de consequências filosóficas e morais. Ou seja, é mais um campo do conhecimento humano. Né? O Espiritismo não é revelação final, superior a tudo, autossuficiente. Não é. O Espiritismo é mais um campo de conhecimento e investigações que se abre para a sociedade, para o ser humano. Né? Mais uma ciência, se assim a gente pode dizer, como todas as outras. E eu queria ler mais alguns trechinhos aqui do capítulo 1, né? O Leon Denis vai dizer assim, ó, mais para frente. Não é a alma humana, como afirmavam eles, está se referindo provavelmente a cientistas, a materialistas, uma resultante do organismo com o qual se extinga. É uma causa que preexiste e sobrevive ao corpo. A experiência dia a dia nos demonstra que a alma é dotada de uma forma fluídica, que a gente vai chamar de perispírito, né? De um organismo íntimo e imponderável, que possui sentidos próprios, distintos dos sentidos corporais, e entra em ação insuladamente quando ela exerce seus poderes superiores. Graças a ele, pode a alma, no curso da vida e durante o sono, desprender-se do invólucro do corpo físico, né? Penetrar a matéria, transpor o espaço, perceber as realidades do mundo invisível. Dessa forma fluídica brotam irradiações, eflúvios, que se podem exteriorizar em camadas concêntricas ao corpo humano e mesmo, em certos casos, condensar-se em graus diversos e materializar-se ao ponto de impressionar placas fotográficas e aparelhos registradores. Existem fenômenos mediúnicos de materialização, gente, em que o espírito, né, se torna temporariamente, né, palpável, se a gente tem em presença um médium que proporciona esse fenômeno de materialização. E aí, continuando aqui, Leon Denis diz: a ação, a distância de uma alma sobre outra acha-se estabelecida pelos fenômenos telepáticos e magnéticos, pela transmissão do pensamento e exteriorização dos sentidos e das faculdades. Denis está refletindo sobre uma série de coisas, né, de campos de pensamento que o Espiritismo abre enquanto ciência. As vibrações do pensamento podem se propagar no espaço, como a luz e o som, e impressionar um outro organismo fluídico em afinidade com o do manifestante. Ou seja, o nosso pensamento é uma força da natureza. Ele é capaz de influenciar à distância encarnados e desencarnados, né? Segundo a ciência espírita vai estudando e atestando. As ondas psíquicas se propagam ao longe e vão despertar no invólucro do sensitivo impressões de variada natureza, conforme seu estado dinâmico, visões, vozes ou movimentos. Às vezes, a própria alma, durante o sono, abandona seu envoltório material e, sob sua forma fluídica, torna-se visível à distância. Certas aparições têm sido ao mesmo tempo vistas por diversas pessoas. Outras exercido ação sobre a matéria, aberto portas, mudado objetos de lugar, deixado vestígios de sua passagem, algumas têm impressionado animais. As aparições de moribundos, pessoas que estão prestes a morrer, né, têm sido comprovadas milhares de vezes. As resenhas da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, os Análises de Ciências Psíquicas de Paris, em francês, inserem grande número delas. O Sr. Flammarion, em seu excelente livro Desconhecido e os Problemas Psíquicos, refere uma centena desses casos em que há coincidência de morte, nos quais não se pode admitir meras alucinações, mas fatos reais com relação de causa e efeito. Esses fenômenos têm sido observados tantas vezes,
Apoiam-se em tão numerosos e respeitáveis testemunhos que sábios de excessiva prudência, como o Sr. Richer, da Academia de Medicina de Paris, chegaram a dizer: existe uma tal quantidade de fatos impossíveis de explicar de outro modo a não ser pela telepatia, que é forçoso admitir-se uma ação à distância. O fato aparece provado, absolutamente provado. Nesses fenômenos já se encontra uma demonstração positiva da independência da alma. Se, com efeito, a inteligência fosse uma propriedade da matéria e devesse extinguir-se por ocasião da morte, não se poderia explicar como, no momento em que o corpo está mais abatido e o organismo cessa de funcionar, é que essa inteligência não raro se manifesta com intensidade mais viva, com extraordinária recrudescência de atividade. Tem vários episódios, né, de pessoas que estão morrendo e aparecem para outras pessoas à distância. Os casos de lucidez, de clarividência, de previsão do futuro são frequentes nos moribundos. Nesses casos, o fato de desprender-se do corpo faculta ao espírito um novo campo de percepção. É como se a matéria, né, do nosso organismo fosse um limitador das faculdades do nosso espírito, das percepções do nosso espírito, né? A alma patenteia no momento da morte faculdades, qualidades superiores às que possuía no estado normal. Força é reconhecer nisso uma prova de que a nossa personalidade psíquica não é resultante do organismo. A ele intimamente vinculada, mas que possui vida própria, diferente da do corpo, sendo antes este para ela uma prisão temporária e um estorvo. Mais evidente ainda se torna esta demonstração quando, depois da morte, pode o espírito desencarnado encontrar no invólucro físico dos médiuns os elementos necessários para se materializar e impressionar os sentidos. Grandes pesquisadores do século XIX, gente, chegaram a fotografar espíritos materializados. Pode-se então verificar, empregando balanças munidas de aparelhos registradores, que o corpo do médium perde uma parte do seu peso, encontrando-se essa diferença na aparição materializada. Ou seja, o médium fornece uma matéria, né, que alguns autores vão chamar de ectoplasma, que o espírito usa para se materializar. E o médium perde peso durante o fenômeno de materialização. Depois que o fenômeno termina, né, em condições próprias, né, existe todo um campo de estudo disso, que é um fenômeno muito delicado. O médium retoma o seu peso, né? Enfim, o autor, né, o Leon Denis, ele narra vários fenômenos nesses trechos aqui que a gente leu, que são decorrentes da existência de uma alma que é independente do corpo físico, embora esteja ligada a este, né, durante a nossa encarnação, durante a nossa existência material. No início desse capítulo, no meu livro aqui, eu anotei o seguinte, ó: vários relatos de pesquisas documentadas comprovando os fenômenos espíritas e, consequentemente, a intervenção dos espíritos no mundo material. Muitos professores universitários e sábios se ocuparam da pesquisa dos fenômenos e da mediunidade. E o restante desse capítulo 1, que tem só 11 páginas, pelo menos na minha edição, é um capítulo bem curto. O restante desse capítulo é composto por vários, mas muitos relatos de fenômenos mediúnicos, manifestações de espíritos e investigações sistemáticas por parte de diversos cientistas e pesquisadores de vários países. E eu fiz um levantamento no capítulo 1 com todos os autores e pesquisadores que foram citados de maneira direta ou indireta pelo Leon Denis, e que parecem ter tido envolvimento direto ou indireto com a pesquisa da fenomenologia espírita. E aí aqui, ó, por ordem alfabética, eu vou citar aqui um por um. O Albert Rochat, o Alexander Aksakov, o Alfred Russel Wallace, né, que teve uma descoberta quase que simultânea, né, da questão da evolução das espécies, junto com o Charles Darwin, mas o Charles Darwin é que acabou ficando mais famoso. Baraduc, Dr. Bayol, Dr. Bonnet, Camille Flammarion, que era astrônomo, César Lombroso, professor da Universidade de Turim,
Charazen, da Faculdade de Paris, Charles Eliot, presidente da Universidade de Harvard, Charles Richer, da Academia de Medicina de Paris, professor da Faculdade de Medicina e diretor da Revue Scientifique, Darier, diretor do Análise de Sciences Psychiques, tá, em francês, Dussart, da Faculdade de Paris, Dr. Duclos, diretor do Instituto Pasteur, Elisabeth Esperance, Flournoy, o Myers, que era professor da Universidade de Cambridge, Gabriel Delane. Vai citar também alguns institutos, né? Instituto Geral Psicológico de Paris, com os senhores Curie, Richer, D'Arsonval, Dubierne, Hodgson, Hislop, professor da Universidade de Colômbia, Newbold, professor de Psicologia da Universidade de Pensilvânia, Oshorovitz, professor da Universidade de Varsóvia, William Crookes, famoso cientista inglês, William James, professor de Psicologia em Harvard, M6, Paul Gibier, diretor do Instituto Antirrábico de Nova York, e várias instituições aqui, né, relatórios, o Zollner, astrônomo alemão, se não me falha a memória, enfim. O Denis, ele faz um verdadeiro estado da arte das pesquisas sobre fenomenologia espírita que ocorriam no seu tempo. O que é um estado da arte, né? Estado da arte é como está atualmente o conhecimento numa determinada área, né? Então é como se o Leon Denis tivesse feito, né, no Invisível, um levantamento de tudo que foi possível ele, né, estudar, de todas as pesquisas, né, e pesquisadores que estavam envolvidos com isso naquela época, que eram muitos, gente. Pesquisadores de universidades extremamente renomadas, estudavam, experimentavam, né? Então, o volume de referência bibliográfica, gente, que o Leon Denis cita só nesse capítulo 1, né, que é utilizado para construir esse texto do capítulo, é similar hoje em dia a de um artigo científico renomado e muito bem fundamentado numa revista muito conceituada. Os autores citados pelo Leon Denis, eles estão distribuídos geograficamente por diferentes países e universidades, inclusive diferentes continentes, né? Fazer uma revisão bibliográfica, né? Ou seja, ler todas essas obras com a internet é infinitamente mais fácil e barato do que na época do Leon Denis. Então, assim, o trabalho que o Leon Denis fez, gente, é um trabalho gigante, né? Só esse capítulo 1 aqui é de uma densidade, de uma riqueza enormes. E aí outra observação que eu queria fazer é do machismo estrutural, né, da época, porque praticamente não tem mulheres sendo citadas, né? Não há mulheres pesquisando, né, inseridas nas universidades, ou se tenha muito pouco. Hoje isso mudou, né? Precisamos avançar ainda muito mais, mas só um detalhe histórico que eu não queria deixar de mencionar. Ainda num outro trecho aqui do capítulo 1, o Leon Denis vai dizer assim, ó: a cada ano que passa, os fatos se multiplicam, os testemunhos se acumulam, a existência do mundo dos espíritos se afirma com autoridade e prestígio crescente. De meio século para cá, o estudo da alma passou do domínio da metafísica e da concepção puramente abstrata ao da experiência e da observação. A vida se revela sob duplo aspecto, físico e suprafísico. O homem participa de dois modos de existência. Por seu corpo físico pertence ao mundo visível, por seu corpo fluídico ao mundo invisível. Esses dois corpos coexistem nele durante a vida. A morte é a sua separação. Por sobre a nossa humanidade material palpita uma humanidade invisível, composta dos seres que viveram na Terra e se despojaram de suas vestes de carne. Acima dos vivos, encarnados em corpo mortal, os supervivos prosseguem no espaço, a existência livre do espírito. Essas duas humanidades mutuamente se renovam mediante a morte e o nascimento. Elas se penetram, se influenciam reciprocamente e podem entrar em relação por intermédio de certos indivíduos dotados de faculdades especiais, denominados médiuns. Ou seja, essas duas humanidades, né, que estão o tempo todo se misturando porque a gente desencarna e eles reencarnam, né? Essa humanidade pode entrar em contato uma com a outra,
por meio dos médiuns. Pessoas que têm a sensibilidade podem servir, né, de ponte de comunicação. De toda a alma, encarnada ou desencarnada, emana e irradia uma força produtora de fenômenos, que se denomina força psíquica. A existência dessa força acha-se estabelecida por inúmeras experiências. Podem observar-se os seus efeitos nas suspensões de mesas, deslocações de objetos sem contato, nos casos de levitação, etc. A ação dos invisíveis se manifesta nos fenômenos de escrita direta, ou seja, quando você deixa um lápis e um papel dentro de uma gaveta e o lápis escreve sozinho ali. Se você tiver um médium, né, que forneça fluidos para que o espírito possa fazer isso. Nos casos de incorporação, nas materializações e aparições momentâneas e nas fotografias e moldagens. Às vezes o espírito, né, materializado, ele botava a mão, né, na cera quente e ficava um molde, né, a prova material da intervenção e da existência dos espíritos. Aparições materializadas têm sido fotografadas em presença de numerosas testemunhas, como, por exemplo, o espírito Kate King, em casa de William Crookes, os espíritos de Yolanda e Lélia, na da Senhora da Esperança, e o Abdullah, fixado na placa sensível por Aksakov. Impressões e moldes de mãos, pés, faces, deixados em substâncias moles ou friáveis por formas materializadas, foram obtidas por Zollner, astrônomo alemão, pelos doutores Wolff, Fries. Os moldes constituídos de uma só peça reproduziam as flexões dos membros, as particularidades da estrutura e as alterações acidentais da pele. Ou seja, os moldes que os espíritos materializados faziam, né, eram muito detalhados. Semelhante ação ainda se manifesta nos fenômenos de incorporação, como os que foram assinalados pelo Dr. Hodgson em seu estudo sobre a faculdade da Sra. Piper. O autor, adversário confesso da mediunidade, em todas as suas aplicações, havia começado a pesquisa com o fim de desmascarar o que considerava impostura. Declara ele ter prosseguido as observações durante 12 anos, em grande número de sessões, no curso das quais 120 personalidades invisíveis se manifestaram, entre outras a de George Pillow, seu amigo de infância, como ele, membro da Psychical Research Society, falecido havia muitos anos. Essas personalidades lhe revelaram fatos ignorados de toda pessoa viva na Terra. Por isso, diz ele, a demonstração da sobrevivência me foi feita de modo a excluir mesmo a possibilidade de uma dúvida. Os professores Charles Eliot, presidente da Universidade de Harvard, William James, professor de psicologia na mesma universidade, Newbold, professor de psicologia da Universidade de Pensilvânia, e outros sábios tomaram parte nessas experiências e referendaram tais declarações. Eu chego a me questionar, gente, se a existência do espírito já não está provada. Porque inúmeros pesquisadores já provaram experimentalmente, utilizando métodos, documentaram e analisaram isso tudo. Então, o que eu me questiono é o seguinte: não é da ciência, do campo acadêmico, né, de uma maneira geral, descobrir os espíritos, mas é dele aceitar e se apropriar de todas essas inúmeras pesquisas robustas que já foram feitas, que já existem, né? Então, até que ponto o mundo acadêmico também não aceita isso por uma espécie de indiferença, de desinteresse ou até de preconceito, né? Porque tá lá grandes pesquisadores, gente, mais uma vez, se envolveram com isso e atestaram os fenômenos, tá? E atestaram com rigor metodológico. Então, enfim, me parece que a gente já tem um material muito rico que precisa ser apropriado pela academia, pelas universidades, pelas pessoas, né? Por isso, Leon Denis intitula o capítulo de Ciência Espírita. Assim, continuando aqui no outro trecho, né? Assim, dia a dia, as experiências se repetem, os testemunhos se tornam cada vez mais numerosos.
Todos esses fatos constituem já em seu conjunto uma nova ciência, baseada no método positivo. Para edificar sua doutrina, o moderno espiritualismo não teve necessidade de recorrer à especulação metafísica. Foi-lhe o suficiente apoiar-se na observação e na experiência. Ou seja, esses pesquisadores eles não ficavam especulando, né? Eles testaram, gente, e documentaram milhares de vezes. Não podendo os fenômenos que ele estuda explicar-se por leis conhecidas, longa e ponderadamente os examinou e analisou, e em seguida, por encadeamento racional, dos efeitos remontou as causas. A intervenção dos espíritos, a existência do corpo fluídico, a exteriorização dos vivos, não foram afirmadas senão depois que os fatos vieram aos milhares demonstrar a sua realidade. A nova ciência espiritualista não é, pois, obra de imaginação. É o resultado de longas e pacientes pesquisas, o fruto de inúmeras investigações. Os homens que as empreenderam são conhecidos em todas as esferas científicas. São portadores de nomes célebres e acatados. Durante anos têm sido efetuadas rigorosas perquisições por comissões de sábios profissionais. As mais conhecidas são o Inquérito da Sociedade Dialética de Londres, o da Sociedade de Investigações Psíquicas, que se mantém há 20 anos e tem produzido consideráveis resultados, e, mais recentemente, o do Sr. Flammarion. Isso na época dele, tá, gente? Do Leon Denis. Todos registram milhares de observações submetidas ao mais severo exame, às mais escrupulosas verificações. Então, assim, já está posto, né, gente? O que falta são os pesquisadores e pesquisadoras hoje se apropriarem disso tudo que está produzido, até para continuarem investigando, continuarem analisando, continuar experimentando com a mediunidade, para continuar avançando no conhecimento. Mas a gente não precisa inventar a roda do zero, né? Porque muito já foi feito com rigor por muitos pesquisadores, né, no passado. Mas que, infelizmente, atualmente está ignorado, né? E aí a gente percebe que o capítulo, né, mostra de maneira muito clara que a fenomenologia espírita ocupou, sim, vários cientistas do século XIX e do início do século XX. Milhares de dados, experiências, análises e documentos foram gerados. Havia um campo de estudos, né, que o Leon Denis chama de ciência espírita. No Brasil, né, acho que a gente pode dar alguns exemplos, né, alguns poucos autores, vou citar só dois aqui, mas não sei, me foge ao meu conhecimento se a gente poderia citar mais, mas do Hermínio Miranda e do Palhano Júnior, né, que fizeram pesquisas espíritas, né? E aí, para a gente encaminhar, né, para o final, o que não pode faltar se a gente quiser encarar o espiritismo, né, como uma doutrina com elementos de ciência, ou se a gente quiser propor que existe uma ciência espírita, né? Eu acho que a gente precisa de 4 coisas, né? Primeiro, diálogo e diversidade. Segundo, coletividade. Terceiro, valorização dos clássicos. E quarto, fraternidade. O primeiro, diálogo e diversidade, né, a gente precisa, porque o espiritismo não é fechado em si. Quem lê só espiritismo, né, e ouve só sobre espiritismo, não compreende bem o espiritismo. A própria Ivone Pereira, lá no Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, né, ela fala que os guias dela recomendavam para ela ler obras não espíritas. A gente precisa ler livros de variados assuntos, né, tanto quanto possível. Estar por dentro do que acontece no mundo também, na sociedade. Ouvir e trocar com pessoas de outras religiões e filosofias. Porque desse choque de ideias, né, dessa dialética respeitosa e fraterna, a gente aprende muito, a gente cresce. A gente não precisa ter medo de conversar com quem pensa diferente. O espiritismo, na sua essência, ele estimula a troca e o debate. Porque o espiritismo nasce, gente, da conversa entre muitos espíritos, por meio de muitos médiuns e pesquisadores, né? No caso, Kardec, lá no século XIX. O segundo ponto que não pode faltar é coletividade, né? A gente construir debate, reflexões, estudos em grupo. O espiritismo tem a coletividade também como um pilar central, né? O método que o Kardec institui do controle universal do ensino dos espíritos é um método coletivo,
que precisa de muitos espíritos e de muitos médiuns. A doutrina espírita está longe de ser obra individual, né? A força e a autoridade do espiritismo estão justamente na coletividade. Terceiro ponto, que é a valorização dos clássicos, né? Quando eu digo clássicos, eu estou falando de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany e outros, né? Dos que primeiro estudaram. Porque para a gente chegar na quinta série, a gente tem que fazer a primeira, a segunda, né? Para a gente chegar em cálculo 2, a gente tem que ter feito cálculo 1. Não estou querendo dizer aqui que as obras mais contemporâneas, né, tanto mediúnicas de Chico, Ivone, quanto de pesquisadores, né, como Hermínio, Palhano, ou obras de Herculano Pires, por exemplo, não sejam importantes. São obras importantes também, né, mas é mais didático, né, e é melhor para a aprendizagem, né, quando a gente começa do começo. E por último, não pode faltar, né, a fraternidade, que acho que é um cimento que une todos esses elementos, né, do diálogo, diversidade, coletividade, valorização dos clássicos. Me lembra o Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1858, quando ele diz assim, ó, nossa revista será assim uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas, da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos, né? Ou seja, Kardec não estava preocupado em prevalecer, em estar certo. Ele estava preocupado em aprender, sabe? E aí a importância da fraternidade, colocando vaidade de lado, né? E estando interessada pelo conhecimento, pela ética, né? Amar e instruir-se, né? Como o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, indica pra gente. A gente tem que se amar e tem que estar se instruindo sempre, não só de Espiritismo, mas também de Espiritismo. E nos últimos parágrafos do capítulo 1, Leon Denis diz assim, desde as pancadas e os simples fatos de tipologia até as aparições materializadas, o fenômeno espírita se desdobrou sob formas cada vez mais imponentes, levando à convicção os mais céticos e mais desconfiados. É o fim do sobrenatural e do milagre, mas desse conjunto de fatos tão antigos como a própria humanidade, até aqui mal observados e compreendidos, resulta agora uma concepção mais alta da vida e do universo, e o conhecimento de uma lei suprema que vai guiando os seres em sua ascensão por meio dos esplendores do infinito, para o bem, para o perfeito. Então o Espiritismo tira os fenômenos espirituais do sobrenatural e inclui os fenômenos espirituais como fenômenos da natureza, constituindo um novo campo de estudos para o ser humano, né? Uma ciência espírita que tem consequências filosóficas, éticas, que consola, que salva vidas, que reergue pessoas, que apresenta novos horizontes de vida, que nos dá esperança, né? E que pode despertar uma religiosidade natural na gente, né? Independentemente de templos, instituições. Por fim, né, a gente lembra que isso aqui é um estímulo para ler, né? Leiam o capítulo é super curto, né? Poxa, tem uma palavra lá que eu não sei, pô, vamos usar o dicionário, né? Eu estou frequentemente recorrendo ao dicionário para aprender novas palavras, né? Tá com dificuldade ou alguma dúvida para entender? Pede ajuda de um amigo, uma amiga, troca ideia, comenta lá no vídeo, né? Então, eu desejo um bom estudo para todos, né? Uma boa leitura para quem for querer ler, né? Para quem for querer estudar depois. Muita paz, né? Que Deus possa nos dar a força, nos conduzir, que a gente possa se cuidar daqueles que estão perto da gente, não é? E que vocês possam ter uma excelente semana e um grande abraço.